irmãos encontraram? Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 8, que dizem assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, enquanto a vós outros, que é o ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Irmãos, esse texto nos fala de um homem chamado Epáfras. Todo nome esquisito, né? Epáfras. O Lindenberg gosta de me falar, toda hora que ele me apresenta alguém, ele fala assim: isso aqui, o nome dele é tal, mas o apelido é tal. Vocês todos provavelmente já receberam um apelido aqui do Lindenberg. Ele me fala disso: olha, esse aqui é o, dá licença, esse aqui é o Val, mais conhecido como Pilu, né? E aí sai assim, espalhando essas notícias. Mas agora ficar tranquilo, porque eu tento não decorar o apelido, só decorei o seu, não tem jeito. E às vezes, irmãos, a gente luta para não esquecer os nomes e acaba lembrando do apelido da pessoa. Mas eu andei lendo esse texto, e quando li esse texto, e principalmente quando eu voltei a estudar, eu vi que Epáfras me lembra muito Lindenberg. Então, eu vou te dar um apelido, Lindenberg. Você, para mim, vai ser Epáfras. Meu Deus. Amém? Epáfras. Amém? Da mesma forma que você disse que todo mundo aí tem um outro nome, é conhecido por outro nome, eu te digo, para mim, você vai ser Epáfras. Amém. Amém, amém mesmo. Porque Epáfras foi um homem reconhecidamente fiel ao Senhor. Um homem que fez coisas boas. É interessante que a Bíblia aqui fala dele sendo um evangelizador. Assim como ele foi evangelizado por Paulo, pelo apóstolo Paulo, ele também fazia a mesma coisa com relação aos seus irmãos, aos seus companheiros. Ele foi descrito pelo próprio Paulo, aqui no texto nós vemos isso, como um amado conservo e prisioneiro com Paulo em Cristo Jesus. Posso te falar, você para mim é um amado conservo. Prisioneiro nós nunca fomos, mas amado conservo sim, nós temos servido ao Senhor juntos, e isso é um prazer para mim. Você é um homem amado, como está aqui nos versículos que a Bíblia não para. O vento não deixa. É isso ali que está me fazendo. Mas pode deixar ligado, por favor, deixa ligado. Não precisa desligar não. Está esperto que é um rolo, né? Aí, ajudou muito. Então aqui fala, olha só, no versículo 7, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, enquanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Vocês concordam comigo que Lindenberg é um fiel ministro de Cristo? Amém? Amado conservo do Senhor. Que Deus te mantenha assim, que o Senhor te sustente dessa forma. Você é um homem que tem propagado o Evangelho, como Epáfras fez. Continue fazendo isso. Continue sendo esse homem que propaga o Evangelho. Ele fez como o Gadareno. Você lembra lá do Gadareno, aquele homem do qual Jesus expulsou aqueles demônios, os demônios foram para os povos? Depois de liberto, aquele homem falou para Jesus: Jesus, eu quero seguir, eu quero ir com o Senhor, eu quero ir com você para onde você for. E Jesus falou: não, você não vai comigo. Antes, vá pregar na sua casa, vá pregar na sua cidade, vai ali anunciar o reino de Deus. Epáfras fez isso. Ele era de Colossos e foi levar a palavra aos colossenses. Lindenberg fez isso. Lindenberg andou para todo lugar. Lindenberg foi para Brasília, foi para Minas Gerais, andou por muitos lugares, mas veio para o meio da família dele novamente, trazer o Evangelho, veio anunciar novamente a palavra de Deus à sua família, aos seus irmãos de terra, aos seus conterrâneos, não é assim? Ele veio trazer a palavra do Senhor, ele tem trabalhado dessa forma, como Epáfras fazia. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ele ficou reconhecido pelo seu trabalho em 2 cidades da antiguidade. Uma delas, inclusive, tinha uma igreja que recebeu uma das cartas lá do Apocalipse, a cidade de Laodiceia, e outra cidade onde ele trabalhou era Hierápolis. E ele ficou muito conhecido por causa das suas orações fervorosas. Alguém já viu Lindenberg orando? Esse homem ora com fervor? Amém. É Epáfras. É Epáfras. Continue assim, continue orando com fervor. E você tem uma igreja que também ora com fervor. Você tem irmãos que te acompanham nisso. E é muito bom nós servirmos ao Senhor com fervor, com alegria, com disposição. Essa tem que ser uma marca dos servos do Senhor, uma marca dos filhos de Deus. Uma igreja que não tem vergonha de abrir a sua boca e louvar a Deus, de falar com o seu Deus, o Deus em que confia. Irmãos, nós temos vivido tempos de agentes secretos, pessoas que servem a Deus, mas que ninguém mais sabe disso.
Pessoas que servem a Deus, mas não têm coragem de dar a glória a Deus. Pessoas que servem ao Senhor, mas não têm coragem de falar de Jesus na rua, falar de Jesus para outras pessoas. Esses são dias em que é preciso que aquelas pessoas que têm a verdadeira identidade de filho de Deus se levantem e mostrem quem realmente são, que demonstrem as marcas que têm do Evangelho em seu coração. Há um Evangelho que é verdadeiro, e o Evangelho verdadeiro é levado por pessoas que servem ao Senhor verdadeiramente, pessoas que são propriedade exclusiva de Deus, pessoas que entenderam que a sua identidade é a identidade de filhos de Deus e que vivem para fazer a obra do Senhor e que vivem para a glória de Deus. Existem, irmãos, alguns sinais, algumas marcas que são claras na vida de quem serve ao Senhor, e tem que existir essas marcas. Caso elas não existam, nós estaremos perdendo tempo, nós não estaremos fazendo as coisas certas. Se nós não estamos mostrando ao mundo as marcas de Cristo, as marcas do verdadeiro Evangelho em nossas vidas, estamos perdendo tempo. Eu te recomendo que, se em algum momento você tem hesitado em fazer a obra do Senhor, você tem tido timidez em fazer a obra do Senhor, em falar daquele a quem você serve, que você repense sobre sua vida, que você repense sobre as suas atitudes, que você repense sobre a sua maneira de ser, porque o Senhor está atrás daqueles, e o Senhor quer que essas pessoas se manifestem, os seus filhos, aqueles que têm as verdadeiras marcas do Evangelho, aqueles que o servem verdadeiramente, com toda a sua vida, integralmente, como nós falamos ontem, com tudo que são e que têm. Essas pessoas devem servir ao Senhor. Então Epáfras foi um homem que primou pela sua postura, uma vida de completa dedicação ao Senhor. Tudo que ele fazia visando demonstrar aos outros que ele servia a um Deus verdadeiro e que o Senhor estava com ele. E ele então enfrentava algumas dificuldades. Naquele tempo existia um certo ensinamento chamado gnosticismo. Esse gnosticismo ensinava que tudo se conseguia através do conhecimento. Então, quanto mais você estudasse, mais você aprendesse, mais conhecimento você tivesse, a sua vida ia se tornando melhor, e você então ia se aperfeiçoando e se livrando dessas situações difíceis que nós vivemos normalmente. Um ensinamento errado, porque se conhecimento trouxesse felicidade para alguém, os homens mais inteligentes do mundo não precisariam procurar médicos para curar suas tristezas, não precisariam estar com suas almas amarguradas. Como há, irmãos, homens cheios de conhecimento, cheios de inteligência, cheios de sabedoria, cheios de prêmios por suas descobertas, mas que estão com seus corações vazios, estão tristes porque não conseguiram alcançar o que é mais importante, a alegria dentro de si. Muita gente tem sofrido porque, apesar de ter muito conhecimento, não tem o que é mais importante, Jesus no seu coração. E, portanto, aquele ensinamento dos gnósticos era um ensinamento errado, ensinamento que confundia muita gente nas igrejas daquele tempo. E estava em um momento em que fortemente esse gnosticismo vinha trazendo dificuldades para o Evangelho. Então, Epáfras, um homem de Deus, um homem que orava com fervor, um homem que foi evangelizado por Paulo e que pregava a palavra do Senhor para os seus conterrâneos, esse homem então se levantou e ele começou a ensinar a igreja de algumas formas. E o que nós podemos então aprender aqui com Epáfras? Quais são as formas? O que é que nós temos que fazer para viver o verdadeiro Evangelho? Eu quero dizer para você, o verdadeiro Evangelho não nasceu de homens. O verdadeiro Evangelho não nasceu dos evangelistas, dos pregadores, não nasceu de pessoas, mas o verdadeiro Evangelho nasceu no coração de Deus. O verdadeiro Evangelho, o Evangelho que nós temos que viver, é o Evangelho que nasceu no coração de Deus. E esse Evangelho não mudou. O Evangelho continua sendo verdadeiro desde que foi inventado, desde que foi criado, ele continua sendo o mesmo. O Evangelho fala de salvação através de Cristo. O Evangelho fala de salvação pela fé, pela graça, mas através da fé. O Evangelho fala de um Deus trino que nos ama e que se importou conosco, mandando seu Filho para morrer em nosso lugar. E quando seu Filho voltou para o céu, ele não nos deixou órfãos, mas deixou conosco o Espírito Santo que está aqui em nosso meio nessa noite e que tem estado em nossos corações e que tem feito a obra maravilhosa que nós temos visto por aí. O Espírito Santo continua conosco, Deus trino, e o verdadeiro Evangelho fala disso. Mas, irmãos, nós vivemos dias em que muitos ensinamentos estranhos, muitas coisas estranhas têm entrado no meio das igrejas, tentando perverter o verdadeiro Evangelho. Como aconteceu lá atrás, no tempo de Epáfras, na igreja de Colossos. Ainda hoje, existem pessoas querendo corromper. E não é difícil nós vermos, eu estava ontem conversando com o Renteberg, e nós lembramos de uma coisa terrível que eu ouvi um tempo desses atrás. Talvez vocês tenham visto também, porque isso foi circulado aí pelas mídias. Uma mulher, se dizendo pastora, oferecendo oração para os irmãos, cobrando um certo valor. Eu falava, não, para eu fazer oração com você é R$500. Mas eu tenho também um pacote que eu posso vender.
Daí o pacote aí que mais 7 pessoas, ou 7 pessoas ao todo, vão orar por você. Aí tem uma que fala em línguas, tem uma que tem visões, tem uma que vai te profetizar, tem uma que fala gritando, tem uma que fala mansinho. Então você vai receber a oração desse pessoal todo, esse pacote de orações, por R$1.500. Isso é o verdadeiro evangelho, irmãos? O verdadeiro evangelho fala disso. Jesus ensinou alguém a orar dessa forma. Jesus cobrou por alguma coisa que ele fez para as pessoas. Pelo contrário, a palavra de Deus nos fala que aquilo que nós recebemos de graça também nós devemos dar. Se de graça recebeste, de graça dá. Não é estranho quando de repente você está em algum lugar onde um cantor, um pregador, ou alguém que está dando testemunho, está ali cobrando um cachê. Você já ouviu falar disso? Irmãos, como é difícil hoje. Se você quiser trazer alguém, né, que está aí fazendo sucesso, aparecendo em televisão, rádio, se você quiser trazer essa pessoa, você prepara para gastar muito dinheiro com essa pessoa. Essa pessoa não vai vir aqui só pelo amor a Cristo. Ela vai vir aqui também porque ela quer ganhar um dinheiro. E dá. Negativo. Não quero isso. O meu valor é tanto. E joga lá um preço bem alto. Muitas igrejas não conseguem juntar um dinheiro que essas pessoas querem, talvez um ano inteiro, 2 anos, 3 anos, igrejas precisando comprar equipamentos, construir seus templos, e as pessoas querendo ganhar o dinheiro da igreja, o dinheiro do órfão, o dinheiro da viúva, o dinheiro das ofertas, dinheiro tão difícil. Esse é o evangelho dos nossos dias. Muita gente querendo se aproveitar, muita gente querendo trazer coisas erradas. E o verdadeiro evangelho nunca falou disso. O verdadeiro evangelho que nasceu no coração de Deus e não do homem, ele procede do céu, não procede da terra. Ele não foi concebido nos tempos humanos, ele foi concebido na eternidade. Esse verdadeiro evangelho, ele tem algumas marcas, ele tem algo que é diferente. E essas marcas, irmãos, têm que estar em nossas vidas. Nós que temos a identidade de Cristo, a identidade de Deus, nós precisamos ter essas marcas em nossas vidas. E para ser o verdadeiro evangelho, ele tem que demonstrar alguns sinais de autenticidade. Tem que mostrar que é autêntico, que é verdadeiro. O verdadeiro evangelho, para começar, é aquele do qual nós não podemos nos envergonhar. Romanos, capítulo 1:16, fala disso. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Portanto, nós não podemos nos envergonhar do que é salvação, do que é bom, do que é importante. A palavra de Deus nos diz isso. E alguns sinais são claros. Então, nós vamos ver aqui no texto, que nós vemos, primeiramente, quais são esses sinais. O que o verdadeiro evangelho nos traz como sinal e que deixa claro que nós somos autenticamente, ou somos autênticos filhos de Deus. Amém? Olhem na sua Bíblia, versículo 4. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele produz algumas coisas. E no versículo 4 me fala de 2 delas. O versículo 4 diz assim, ó: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. E do que mais? Do amor que tendes para com todos os santos. Sabe qual é o primeiro sinal de um evangelho verdadeiro, de um evangelho autêntico? Fé e amor. O verdadeiro evangelho, ele tem que produzir fé e amor. São 2 coisas, 2 pilares, né, do verdadeiro evangelho. Fé e amor. A fé e o amor nos mostram um Jesus crucificado. Olha o grande problema do evangelho dos nossos dias. As pessoas hoje não falam mais da cruz de Cristo. As pessoas hoje não pregam mais Jesus que passou por aquela cruz, do Jesus crucificado. As pessoas hoje falam de um Jesus triunfalista, de um Jesus que traz vitórias, de um Jesus que nos faz felizes, de um Jesus que atende o nosso clamor, de um Jesus que faz tudo aquilo que nós temos vontade e sonhamos. Mas as pessoas se esquecem de falar do Jesus da cruz, o Jesus crucificado, que é aquele que nos salva. É por causa da cruz de Cristo que nós estamos aqui. É porque Jesus um dia deu a sua vida por mim e por você, que nós podemos estar aqui. A verdade é que os falsos mestres do templo lá de Epáfras, eles ensinavam é que Jesus estava ultrapassado. A igreja de Colossos foi atacada por pessoas que queriam tirar Jesus da história da igreja. Eles queriam acabar com Jesus, eles queriam eliminar Jesus, eles tentaram tirar Jesus do papel principal, do centro da igreja. Irmãos, quando nós somos assediados por outras pessoas que não querem saber de Jesus, e esses são ensinamentos dos nossos dias, as faculdades, as universidades estão ensinando que Jesus não é nada mais do que uma história. O Evangelho não é nada mais do que algo que alguém criou, alguma coisa como qualquer outra história que você conhece. As pessoas estão tentando tirar Jesus do papel central. Acontece que Jesus deve e sempre teve papel principal nas nossas vidas. Ele deve ter. Em que lugar está Jesus na sua vida? Está no meu coração. Ok. Mas dentro do seu coração, em que local Jesus está? Porque muitas vezes o nosso coração está cheio de coisas. Nós temos a nossa família,
Nós temos os nossos bichinhos de estimação, né? Aquele cachorrinho que você gosta tanto, aquele gatinho, aqueles bichinhos que você morre por eles, estão lá dentro do seu coração. Muitas vezes, esses bichinhos e a sua família, os seus amigos, o seu time, o time que você torce, muitas vezes eles têm um lugar principal na sua vida, no seu coração. Jesus pode até estar lá, mas ele está no cantinho, um cantinho apertado, um cantinho escondido. Para algumas horas ele te socorrer. Acontece que Jesus tem papel principal na minha vida e na sua vida, ele tem que ter. Ele tem que ter, sabe que lugar no seu coração? O trono, o principal. Se tem um lugar que tenha importância na sua vida, esse lugar tem que ser de Jesus. E nós, irmãos, precisamos entender isso. O Evangelho precisa trazer Jesus crucificado como o principal nas nossas vidas. O papel dele é o principal de todos. Os falsos profetas, os falsos mestres da antiguidade tentaram tirar da igreja de Colossos, tentaram tirar Jesus no centro da igreja de Colossos. Eles quiseram colocar Cristo em outro lugar, até destruir o Evangelho. O mundo hoje quer destruir o Evangelho. O mundo hoje ensina outras coisas que combatem o Evangelho. Os ensinamentos de Deus, aquilo que Cristo fez, o que Deus instituiu, as ordenanças todas, para o mundo isso está ultrapassado. Para o mundo isso não tem mais valor. Mas nós, irmãos, não somos como o mundo. Nós temos homens como Epáfras, homens como Lindenberg, que têm orado, que têm se colocado diante do Senhor. Nós temos mulheres como Belma, como tantas outras irmãs aqui que oram, que buscam a face do Senhor, e que têm se mantido fiéis a Deus, e que não abrem mão da sua posição de servos do Deus Altíssimo, e que tem Deus em primeiro lugar em suas vidas. E nós então, irmãos, não podemos aceitar que Cristo seja tirado do papel principal da igreja, que Cristo seja colocado em um local secundário. Nós não podemos permitir que o mundo invada a igreja, destruindo o Evangelho e fazendo com que tudo o que nós cremos, tudo o que nós acreditamos, seja jogado por terra. Infelizmente, nós vivemos dias assim. Mas o verdadeiro Evangelho fala de fé e amor. Fala de de mostrarmos Jesus crucificado. Quer amor maior do que esse? Alguém dar a própria vida em favor dos outros? Jesus, Filho de Deus, deixar toda a sua glória e vir se entregar por pessoas pecadoras como nós somos. Isso é amor. Esse é o grande amor. Mas esse amor não teria validade se não houvesse também fé em nossos corações, se nós não acreditássemos nisso. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que não vai perecer e terá a vida eterna? Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Olha a fé. Não adianta nada o sacrifício de Jesus se não houver fé. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos aceitar isso em nosso coração. Jesus morreu por mim, morreu por você. E isso tem que estar bem claro, bem definido na minha e na sua vida. Porque isso é um sinal autêntico de que Cristo é o nosso Deus, de que o Senhor é o nosso Deus, de que nós vivemos o verdadeiro Evangelho. Fé e amor. Amor demonstrado por Cristo, fé demonstrada por nós. E essa fé fazendo então a diferença. A fé e o amor também nos garantem a vida eterna. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Vida eterna. Você já pensou alguma vez sobre isso? Vida eterna. Você já pensou em viver para sempre? Mas não somente viver para sempre. Hoje nós temos pessoas, parece que inclusive que atualmente o homem mais velho do mundo, o mais idoso do mundo é do Brasil, uma pessoa com 116 ou 119 anos. Muito tempo, né? Mas pergunta como é que ele está, como é que está a saúde dele, como é que está a mente dele, como é que está a audição dele. Normalmente a pessoa até consegue chegar numa idade grande, mas muitas vezes chega lá com dificuldade, chega lá sem ter força suficiente, chega lá dependendo dos outros, chega lá tendo que comer não mais o que quer, mas o que obrigam, tendo que viver não mais do jeito que gostaria, mas do jeito que os médicos mandam, e assim as pessoas têm vivido muito. Mas a palavra de Deus nos fala de uma vida eterna. E sabe o que a palavra de Deus nos fala? Fala de uma vida eterna de alegria, uma vida eterna de paz, uma vida eterna de saúde, uma vida eterna sem dores, sem tristezas, sem preocupações. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Vida eterna é muito mais do que viver muito. É viver e ter vida plena, vida com alegria, vida abundante na presença do Senhor. Todos nós, irmãos, que aceitamos a Cristo, que recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos direito a essa vida eterna. Um dia nós vamos estar ao lado do Senhor vivendo eternamente. Não essa vida que nós temos aqui, que é uma vida de sofrimento, é uma vida de angústias, mas uma vida eterna de alegria na presença do Senhor, ao lado do Senhor. Eu tenho falado sobre isso lá na nossa igreja, lá em Sobradinho. Às vezes, irmãos, nós estamos pregando para as pessoas e falando: olha, Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus é suficientemente capaz para resolver todas as suas situações. Você precisa confiar no Senhor, você precisa crer nele. Aí o nosso filho começa a passar mal, começa a tossir, fica com febre. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Corre para o menino para o hospital.
Aí, onde é que está aquele Deus que nós falamos que cura, que liberta, que nós confiamos, que as pessoas têm que confiar? Onde é que ele está? Nós confiamos realmente no nosso Deus? A nossa fé está depositada no Senhor? A nossa fé pertence realmente a Jesus? A fé, irmãos, e o que nós falamos tem que se transformar em prática. Se você fala que confia no Senhor, confie no Senhor. Na hora das preocupações, na hora das dificuldades, confie no Senhor. Busque primeiramente o Senhor. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso é o que nos fala Mateus 6,33. Irmãos, nós precisamos deixar de viver o evangelho teórico. Precisamos passar por o evangelho prático. E o evangelho prático nos fala de fé e amor. Mas ele nos fala de algo mais. O verdadeiro evangelho, ele produz em nós o que foi falado hoje pela manhã. Produz em nós esperança. Olha o versículo 5, o que ele fala? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Essa esperança que o apóstolo Paulo está falando aqui, já tinha sido pregada, já tinha sido anunciada por Epáfras para aquelas pessoas. Eles já tinham conhecimento dela, já sabiam que a tribulação produz perseverança, aliás, agora vou lembrar do texto, né? Produz experiência, experiência produz esperança. Talvez não falei corretamente, mas é isso aí, o texto de hoje pela manhã nos falava disso, esperança. Você tem tido esperança? Você tem acreditado que lá na frente tem algo especial para você? Irmãos, nós precisamos continuar crendo, esperando no Senhor. Esperar no Senhor significa que nós confiamos no Senhor, que nós dependemos dEle, que nós sabemos que na hora certa Ele vai tomar a decisão certa a nosso respeito. E a palavra de Deus nos ensina: espera no Senhor, confia nele, o mais Ele fará. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor está perto daqueles que esperam por Ele. Eu não lembro agora o texto, mas posso afirmar que a palavra de Deus nos ensina isso. Ele está perto daqueles que esperam nele. E esperar no Senhor significa descansar, significa saber que Deus, na hora certa e da forma certa, vai atender todos os nossos clamores, vai resolver todos os nossos problemas, mas conforme a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos ter esperança, e o verdadeiro Evangelho, ele produz esperança. Que esperança ele produz em nós? Ele produz a esperança de uma nova vida. Nós temos uma nova vida com Cristo. Essa vida aqui é passageira, essa vida aqui é sofrida. Deus tem algo muito maior para nós. Antes do Evangelho, aqueles irmãos eram estranhos e inimigos de Deus. Os versículos 21 e 23 nos falam disso. Paulo, lá na frente, ainda nesse mesmo texto, comentava com aqueles irmãos: e vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele está falando dessa esperança. E aqueles irmãos, antes, foram inimigos de Deus, assim como você e eu. Antes de recebermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós éramos inimigos de Deus. Aquele que vive na prática do pecado se torna inimigo de Deus. O pecado faz separação entre Deus e os homens. É por isso, irmãos, que não pode haver pecado em nossa vida. Ah, pastor, mas o pecado que cometi é tão pequenininho, é tão uma coisinha tão insignificante, que não machuca ninguém, não faz mal para ninguém. Pode até não fazer mal para os outros, mas para você faz um mal terrível. Qualquer pecadinho, irmãos, nos separa de Deus. Qualquer pecado fere a santidade de Deus. E se nós permitirmos que o pecado exista em nossa vida e que permaneça em nossa vida, nós também estamos dizendo que nós não queremos que Deus esteja em nossa vida. Nós não queremos que Deus continue conosco. Nós não queremos que Deus permaneça conosco. E aí você vê as pessoas pedindo oração: ah, eu oro, eu falo com Deus e Deus não fala comigo. Ah, eu tenho buscado a face do Senhor, o Senhor não tem me respondido. Será que não é porque na sua vida ou na vida dessas pessoas existe alguma coisa que ela deixou de confessar, deixou de abandonar? Será que ela não está guardando em seu coração algum pecado que a afasta de Deus? Precisamos, irmãos, olhar para nós mesmos. Será como é que está o nosso coração? O nosso coração tem guardado o que lá dentro? Muitas vezes nós temos guardado as mágoas, temos guardado falta de perdão, nós temos guardado pecados ocultos, aquelas coisas que você faz, só você sabe, que ninguém mais sabe, e você acha que só você sabe, porque na verdade Deus sabe de tudo, Deus está vendo tudo. E pior, o inimigo também das nossas almas, ele sabe aquilo que nós fazemos, e ele vai usar isso contra você, ele vai usar isso para te derrubar, para te fazer fracassar. Mas eu te falo, e que tem uma boa notícia para você:
Jesus Cristo te limpa de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo te purifica. E todo pecado pode ser lavado, todo pecado pode ser perdoado. Basta que nós o confessemos. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todo pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9, palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos viver na prática do pecado. O pecado tem que ser abandonado. E nós precisamos então entender, uma nova vida é uma vida sem pecado, é uma vida vivida ao lado do Senhor, é uma vida em que o nosso coração pertence totalmente ao Senhor. Aqueles irmãos antes viviam em suas obras malignas, agora porém eles se tornaram amigos de Deus, antes inimigos, agora reconciliados, agora vivendo ao lado do Senhor, o vida. Em terceiro lugar, o verdadeiro evangelho produz frutos. Olha o que o versículo 6 diz. Eu só vou terminar aqui com o versículo 5 e aí a gente entra no 6. Olha só. É pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O verdadeiro Evangelho produz frutos. Amém? Fala para o seu irmão aí, o verdadeiro Evangelho produz frutos. Você tem produzido, o Evangelho tem produzido frutos na sua vida? O Evangelho que você prega, o Evangelho que você vive, tem produzido frutos em sua vida? Foi você que me falou que tem uma pessoa que faz quadrinhos por aqui, não é isso? Que faz desenhos para quadrinhos. Quadrinhos são os gibis, né? Meu Deus, tem que chamar de gibi. Histórias em quadrinhos daqueles heróis. Hoje tem vários filmes ali, esses Vingadores, o pessoal, os Vingadores, né? Essa turma aí, a gente assiste aqueles filmes muito legal, e a gente vibra quando eles conseguem vencer o mal, vencer o Thanos, vencer lá quem mais seja, né? Quando eles saem vitoriosos, a gente vibra, muito legal, que coisa boa. Olha que tudo é mentira, tá? Eu quero deixar claro para vocês que nada daquilo é verdade. Aquilo é história em quadrinhos, aqueles heróis não existem, eles não têm poder nenhum. Eles têm o poder do efeito, né? O poder que o cinema te mostra, que os desenhos bem feitos dos quadrinistas nos mostram. O verdadeiro Evangelho, irmãos, fala de produzir frutos que evidenciam o poder de Deus. O verdadeiro Evangelho mostra frutos e esses frutos evidenciam o poder de Deus. E quando eu falo do poder de Deus, eu não estou falando de história em quadrinhos, não. Eu não estou falando de filme de super-herói, não. Eu estou falando de um Deus que é real, que tem poder realmente, que transforma realmente as situações. Sabe o que Deus faz? Deus, esse Deus maravilhoso, o poder dele salva vidas. Vidas são alcançadas e transformadas. Qual daqueles heróis lá consegue dar vida eterna para alguém? Qual daqueles heróis lá consegue salvar alguém e trazer para uma vida eterna ao seu lado? Nenhum deles. Porque nenhum deles tem poder, mas Jesus tem poder. Ele tem todo o poder. O nome dele é poderoso. O sangue dele é poderoso. Ele é poderoso em todos os seus atos. Falar de Jesus tem poder. Esse nome sobre todo nome, e a palavra de Deus nos fala que diante desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Você pode dizer isso, Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, clame esse nome, fale o nome de Jesus, Ele é tudo em todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, entender o poder que há em Jesus. Nós precisamos entender que o sangue de Jesus, o sangue dos heróis, não serve para nada. Quando sai o sangue deles, eles morrem. Mas o sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado lá na cruz, esse sangue te limpa de todo o pecado, esse sangue te purifica de uma vida cheia de erros, esse sangue te dá acesso a Deus. Que sangue poderoso! Quem mais tem um sangue desse? Apenas Jesus. E o Evangelho nos fala de produzir frutos que evidenciam o poder de Deus. Vidas sendo alcançadas e transformadas, escravos do pecado sendo transformados em filhos de Deus. Que maravilha, irmãos, porque outrora nós fomos escravos do pecado. O pecado nos dominava. O pecado dirigia as nossas vidas. Ele falava o que a gente devia ou não fazer. Mas o Senhor nos libertou de todo o pecado. Jesus nos libertou de todo o pecado e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Aleluias, porque nós somos felizes, transformados de escravos em filhos de Deus. Os frutos que nós falamos, que o verdadeiro Evangelho produz, esses frutos têm que evidenciar o poder de Deus. Lembra lá, porque eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Romanos 1,16. Portanto, esse Evangelho, ele produz frutos, frutos de poder, frutos que glorificam o nome do Senhor. Frutos que glorificam o nome do Senhor. Isaías, capítulo 61, os versículos iniciais, eu não lembro mais se é uma 3, uma 6. É uma profecia messiânica, ou seja, é uma profecia sobre a obra de Jesus.
sobre o que Jesus faria, sobre qual seria a obra que Jesus realizaria. E aí olha só como é que o texto fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O verdadeiro Evangelho, ele glorifica o nome do Senhor. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Jesus estava falando, esse texto fala de Jesus, do trabalho de Jesus, da obra de Jesus. E a obra de Jesus foi glorificar o nome do Senhor. Tudo que Jesus fez foi para que Deus fosse glorificado. O exemplo que ele nos deixou é que nós devemos viver para a glória de Deus. Irmãos, ontem nós comentamos sobre isso. 1 Coríntios 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Você está brincando com alguém? Não estou falando que você não pode brincar. Brinque, é bom brincar. É bom a gente se divertir. Crente não tem que ser gente chata, gente que não ri, gente que não brinca. Nós devemos brincar. E aliás, o cearense, de modo geral, é gente feliz, é gente sorridente, gente que sempre tem uma gracinha para falar. Que bom! Mas as nossas gracinhas, as nossas brincadeiras, são para a glória de Deus? Aquilo que você fala para o outro rir, se divertir, ou você fala para que a pessoa seja de alguma forma envergonhada, ou de alguma forma que a pessoa sofra, ou sei lá o que. Estão entendendo? Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Se nós brincamos, brinquemos para a glória de Deus. Se nós louvamos, que louvemos ao Senhor e que Ele seja glorificado. Se estamos comendo, comamos para a glória de Deus. Se pensamos, pensemos para a glória de Deus. Se trabalhamos, lá no seu trabalho você glorifica o Senhor. Lá no seu trabalho, o que você faz mostra que Deus é o seu Deus e que Ele é tudo para você. Você tem glorificado a Deus com a sua vida. Tudo o que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Jesus viveu assim. Tudo o que Ele fez, por onde Ele andou, Ele trazia a glória para Deus. Ele nunca tomou para si glória nenhuma. E lá em Filipenses nos fala que Ele se humilhou até a morte. Ele tinha condições de se tornar, de negar aquilo que estava reservado para Ele. Mas Ele nunca tomou como usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele nunca tomou a glória de Deus para si. Jamais. Pelo contrário, em tudo, Ele dava glórias a Deus.